realmente federal, né, algo que vai para todos os estados brasileiros, nós devemos mencionar que nós estamos falando de 454 milhões, que não é o suficiente, né, Jorge? Não é o suficiente. Então, é importante sempre lembrarmos que quando falamos do FNDE, quando falamos de aulas presenciais, só vai escancarar as dificuldades, né, que nós temos no Brasil. Sim. E para gerenciar todo o dinheiro que existe, né, e que ao mesmo tempo tem que ser distribuído. A Cecília Mota é secretária de Educação do Mato Grosso do Sul e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, a CONSED. Ela diz que ainda tem muitos debates sobre o assunto, mas a gente tem que lembrar um ponto importante, salientar, e que é pouco discutido. Essa história que a educação não parou, eu quero saber quando é que ela começou de vez. Porque a gente tem que ver que ela já está se arrastando do ensino presencial. É verdade. Que agora no ensino remoto ele conseguiu transparecer o que estava sendo escondido e tapado. Não é, Lucas? É verdade. Com certeza, Jorge. E quando nós falamos, né, mencionamos que a educação ela não parou, devemos tomar cuidado com essa afirmação, né, Jorge? Porque ao mesmo tempo que nós temos inúmeras dificuldades, nós devemos lembrar que toda essa verba que é destinada à educação são verbas carimbadas, ou seja, elas têm o seu uso, né, especificado. Claro que se tem uma luta para maiores investimentos na educação, só que nós devemos lembrar que o valor investido, ele, claro que está longe de ser o suficiente, mas ele me parece muito mal empregado também, Jorge. Sim. Porque assim, é um valor alto também, eu não vou dizer que é baixo, isso aqui não é um valor baixo. Só que talvez se fosse administrado de forma melhor, porque é muito fácil eu pegar o dinheiro que vem do governo, pagar lá o Google Classroom, terceirizar tudo isso e dizer, agora vamos fazer o trabalho de vocês que eu quero ficar em casa, que eu tô de férias por causa do coronavírus. O pessoal, eu não tô entendendo que estão se sentindo de férias. Jorge... E o pessoal, muitos deles são professores. O que eu recebi... O que eu vi de foto de professor na Praia do Rosa sábado passado... É complicado. E aí são esses que vão lá depois, no sindicato, bater de frente com o sindicato e dizer, não, vamos voltar. É muito fácil. É muito fácil assim, não vamos voltar por causa do coronavírus e tal. Mas aí chega sábado, tá lá no Instagram, tá no Facebook, agradecendo a vida, agradecendo a Deus pela saúde, mas dentro da multidão, na Praia do Rosa, em Balneário Camboriú, em Florianópolis. Eu ainda tava conversando com um professor do Rio de Janeiro, que lá voltou. Ele assim, Jorge, aqui é engraçado. Os professores aqui não querem voltar, mas eles estão passeando lá na praia de Ipanema, estão passeando voltinha em Copacabana, estão na praia, na areia, tomando cervejinha, batendo foto. É complicado, Jorge. Isso quando não é no horário de trabalho. É complicado. Eu concordo plenamente, porque nós devemos lembrar que quando nós falamos de educação, nós falamos de um âmbito muito delicado, né, Jorge? Nós estamos falando de um setor que é essencial para a sociedade. Quando nós temos o comportamento, não digo só de quem trabalha na educação, quem não trabalha na educação, mas quando nós temos um comportamento como foi do último feriado, me lembra o seguinte, Jorge, eu acho que o auxílio emergencial, por exemplo, é útil, é muito útil, mas eu tenho certeza que muitas pessoas estão utilizando esse dinheiro como um extra. Estão frequentando praias, bares, utilizando esse dinheiro. Ou seja, no final das contas, a corrupção ela parte dos nossos líderes, porém, ao mesmo tempo, ela também está impregnada nos brasileiros. Ou seja, Jorge, nada contra quem participa ou quem vai à praia, realmente pode ir à praia, não tem mais nenhuma proibição. Porém, deveria ter, né? Deveria, porque quando você tem um pessoal tão aglomerado, tão junto, não estamos falando de 10, 15 pessoas. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de milhares de pessoas. Mas chegar o Gontijo e dizer assim, a questão não foi um ano perdido, mas não significa que a gente não reconhece os impactos que esse ano teve. Isso aí é história política. É chover no molhado. É chover no molhado. Então dizer assim, a educação não parou, mas a gente reconhece os impactos. Na realidade, eles estão reconhecendo esses impactos, Lucas, já desde o ano passado, do ano anterior, do outro e do outro, do outro. Uma hora vai refletir. E esse ano foi um ano muito propício para mostrar o que é a educação do nosso país.
É verdade. Compara com a educação de outros países. Como a gente já fez no Educação pelo Mundo, comparando ali o acesso à universidade, ou até mesmo a matriz curricular, ou enfim. Tem países que não sentiram. Tem países que não sentiram. E não vem dizer que a escola particular fez porque é mais avançada, não. É porque tem clientes. E na verdade... É outra história. E devemos lembrar que a escola particular, ela também não está salvo dos erros ou das dificuldades em plena pandemia, né, Jorge? Devemos lembrar que a educação oferecida, ou ofertada, melhor dizendo, pelas instituições particulares, pecou muito também durante essa pandemia. Algumas foram muito morosas e eu imagino que os estudantes se apresentam bem descontentes. Não é porque tem uma aula fixa no Meet, com câmera fechada, que você tem qualidade. Lembrando do retorno das aulas, o MEC ele criou um guia de retorno para as aulas presenciais. A gente tem essa matéria, a gente vai passar para vocês. O MEC ele apresentou, foi nessa semana, foi terça-feira, Lucas, esse protocolo. Vamos ouvir um pouquinho sobre esses protocolos. O Ministério da Educação apresentou nesta semana o Guia de Implementação de Protocolos de Retorno das Atividades Presenciais nas Escolas de Educação Básica. O documento, que oferece informações para que as redes estaduais e municipais possam se preparar para um retorno seguro, foi produzido pelas Secretarias de Alfabetização, de Educação Básica e de Modalidades Especializadas de Educação. O guia define normas técnicas de segurança e saúde e recomendações de ações sociais e pedagógicas que devem ser observadas pela comunidade escolar. Entre as orientações estão o uso obrigatório de máscaras, a garantia de um distanciamento mínimo de 1 metro entre os alunos, o uso de equipamentos de proteção individual para os profissionais de ensino e a adoção de um regime de revezamento de equipes para diminuir a circulação de pessoas. O presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Luiz Miguel Martins Garcia, ressaltou a importância das diretrizes do guia. Dessa forma, é possível fazer uma abordagem de aspectos gerais que são relevantes, subsidiar o planejamento da ação de volta nos municípios, nos estados, e ajudar, sobretudo, os municípios menores que têm mais dificuldade de buscar informações técnicas, Então é mais uma informação e uma informação que chega com uma visão, com uma chancela do governo federal. Ficará a cargo das prefeituras e governos estaduais, em conjunto com as escolas, definir o retorno gradual ou de todos os alunos de uma vez. Apesar da normativa, os estados e municípios têm autonomia para definir o retorno às aulas em conjunto com as atividades sanitárias locais. Mas a decisão final sobre a volta às escolas cabe aos responsáveis dos alunos. Por isso, deve ser garantida a continuidade do atendimento remoto escolar. Também foi destacada a destinação de recursos para o apoio do retorno às aulas seguras. Vão ser liberados 525 milhões para escolas de alfabetização e educação básica se prepararem para a retomada. Segundo a secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, Isabel Lima Pessoa, a verba faz parte do programa Dinheiro Direto na Escola. Esse recurso é destinado para que elas possam adquirir itens de biossegurança, para uma retomada segura das atividades escolares. O recurso vai beneficiar 117 mil escolas públicas, que atendem cerca de 36,8 milhões de crianças. Bom, Lucas, é o seguinte, vamos começar. Primeiro que ela diz da Política Nacional de Educação Especial que é sancionada e promete ampliar atendimento aos estudantes com deficiência. Agora eu quero saber o que isso aqui tem a ver com o retorno das aulas presenciais. Sabe por quê? Porque eu também gostaria, eu estava esperando esse momento para eu tô tentando aqui compreender, porque se a gente lê a política de educação especial, ela não tem nada a ver com esse ano. E não tem nada a ver com o retorno presencial. Não, porque a gente não tá falando mais só de educação básica. Na realidade, Jorge, eu imagino que ali nós tivemos ela tentando encaixar os assuntos, e buscando também uma justificativa para comentar um pouquinho sobre o decreto. Aí fala do PDDE,
Vamos falar o que é o PDD, é o Programa Dinheiro Direto na Escola. Isso. É um programa que era para vir dinheiro para a escola, é um programa, é um dinheiro anual, né, Lucas? Vem anualmente, não é? Isso, muitas vezes vem 2 parcelas também, né? Depende ali da questão do calendário estabelecido, né, estipulado. Então, a secretária de Educação Básica, Isabel Lima Pessoa, nós já falamos dela muitas vezes aqui no programa. Ela é secretária de Educação Básica do MEC. E ela diz que esse PDD é um recurso destinado para que adquiram itens de biossegurança dos protocolos de segurança para retomada presencial. Ou seja, comprar máscara, álcool em gel, tudo que os protocolos... Todos os IPIs aí sanitários. Né? E o recurso está dizendo que vai beneficiar 117 mil escolas públicas, que atende cerca de 36,8 milhões. Agora eu queria entender uma coisa. A gente só tem 117 mil escolas públicas? Olha, Jorge, não, né, eu imagino que são mais escolas. E outro detalhe, né, Jorge, 36 milhões de alunos, será que esse recurso vai ser propício para adquirir mais de 36 milhões de máscaras? Põe na ponta do lápis, 525 milhões para 36,8 milhões. Não, eu imagino o seguinte, né, será que esse recurso ele vai ser o suficiente para adquirir máscaras diárias? O certo nem seria diário, né? O certo seria ali a cada 2 horas uma troca de máscara. Mas será que vai fornecer para todos os estudantes? E lembrando que não é só para o estudante, né, Lucas? Não, eu tô aqui sendo ultra pessimista. Tem os funcionários da escola, a equipe pedagógica. Não sei se dá conta. Porque assim, no montante parece muito dinheiro, mas, gente, 525 milhões distribuído em 117 mil escolas. Para 36,8 milhões de crianças. A gente não está falando aqui de professor, porque 36,8 milhões de crianças dá quantos professores, Lucas? Nossa, olha só, é um cálculo aí, a gente tem uma média de 25 alunos, vai fazendo uma média. Olha, Jorge, é professor pra caramba. É muito professor. Então parece que praticamente uns 2 milhões. 2 milhões, no mínimo, né? No mínimo. Então a gente vê aí um cálculo rápido, 2 milhões de professores. Calma, mas o dinheiro que foi mandado foi pensado nesses 2 milhões de professores ou foi pensado só nos 36,8 milhões de crianças? Tem que ser refletido nesse assunto. Bom, guia do retorno do MEC, tudo bem, eles fizeram o trabalho deles pro retorno, porque tem estados que estão retornando. Não é o caso de Santa Catarina, então, mas nós vamos falar ainda mais desse assunto. Antes, a gente vai falar do dia do professor. Isso. Antes da gente continuar nosso assunto, porque tivemos agora uma semana muito especial, né, Lucas? Uma semana muito especial. Foi dia 13, o dia do fisioterapeuta. Não, tô brincando. Nada contra o fisioterapeuta. Dia 13 é o dia do fisioterapeuta. Parabéns pros profissionais de fisioterapia. Vou mandar um abraço. A Juliana, minha amiga, professora, ela é fisioterapeuta. Vou mandar um abraço pra ela. Uma ótima profissional em fisioterapia e na educação. Um beijo pra Juliana. Bom, mas quando foi criado o dia do professor? Foi dia 15. Tirando as brincadeiras do Lucas, foi dia 15 agora de outubro. Dia nacional, né, do professor. E você sabe por que é dia 15? A gente separou aqui pra você. Dia 15 de outubro, a origem do dia do professor se deve ao fato que 15 de outubro de 1827, o imperador Dom Pedro I instituiu o decreto que criou o ensino elementar no Brasil. Com a instituição de escolas e primeiras letras em todos os vilarejos e cidades ao redor do país. Além disso, o decreto que o Dom Pedro instituiu e criou, estabeleceu regulamentações dos conteúdos que eram ministrados por esses professores. Depois de um tempo, lá em 1947, o professor paulista, o Salomão Becker, em conjunto com 3 outros profissionais da educação, tiveram a ideia de criar uma data para confraternizar e homenagear os professores, né? E foi o dia escolhido. Mais tarde, em 1963, Lucas, a data foi oficializada com um decreto federal. O decreto número 52682, e seu artigo 3º diz: para comemorar condignamente o dia do professor, os estabelecimentos de ensino promoverão solenidades em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo delas participar os alunos e a família. Isso quem fez esse decreto foi o presidente João Goulart. Isso, o Jango. O Jango.
Então, esse foi o dia. Por que é o dia do professor? Justamente por conta da instituição lá em 1827, Dom Pedro I, que foi dia 15 de outubro, onde começou os primeiros percursos de educação aqui no Brasil. Muito novo ainda, né? É muito recente. A educação é muito nova aqui no Brasil. A educação ela dá os primeiros passos de maneira definitiva com o processo de independência. Nós tivemos aí. É que assim, Jorge, não é aula de história, mas é importante a gente lembrar de alguns fatores, né? Nós tivemos o período regencial com o início, né? A mola propulsora ali do nosso desenvolvimento, né? Das primeiras instituições de educação, o primeiro e o segundo reinado. Então, toda essa gestão de Dom Pedro I e Dom Pedro II foram sim dois personagens importantes, porque querendo ou não, quando a família real portuguesa veio ao Brasil, trouxe muitos livros. Na época o tesouro não era só pedra preciosa ou era também o conhecimento. Então muitos desses livros foram utilizados para a primeira Biblioteca Nacional, a produção de um teatro nacional, aí posteriormente as escolas e instituições de ensino também. Eu acho muito bacana que o Cortella, ele diz, e é legal a gente conscientizar, principalmente a semana do Dia do Professor, conscientizar a diferença de educar e escolarizar. Com certeza. Porque ele fala muito isso. Primeiro que educar é função paterna, dos pais, da mãe, da família, e escolarizar é função do professor, que atua na escola. Então, o Dia do Professor é também pra gente se conscientizar ou trazer consciência qual é a função real do professor. Porque às vezes se perde um pouco. Porque a gente vê algumas dificuldades que muitos professores enfrentam, que haja vista que alguns profissionais de educação sofrem pelo fato dos pais confundirem os papéis, achar que o professor é a função educadora. A gente tem que lembrar que educação isso é é o profissional que trabalha com escolarização, não é o que trabalha com educação que os pais acham que é. Isso, Jorge. Os conceitos são muito distorcidos. Lembrar, não é o dia do educador, é o dia do professor, né? Então o professor é aquele que ensina e não necessariamente vai educar. Eu sempre cito com algumas ressalvas, né, que eu não sou um bom educador, mas na minha concepção sou um bom profissional da educação, um bom professor. Porque, Jorge, quando nós falamos de um bom educador, você está falando de alguém que participa ativamente, né, de processos que envolvem a construção educacional de uma pessoa. E isso parte de casa. Eu acho que nenhum professor que é dedicado à escolarização pode se considerar um bom educador. Ele pode participar ativamente do processo de formação educacional dessa pessoa, com a discussão de conteúdos, né, com discussão de valores. Os processos inerentes no mundo em que ele vive, né? Isso. A gente tem que presenciar assim, o aluno, ele tá sendo escolarizado para ele se tornar um cidadão. Para que ele vá lá e seja um cidadão, o famoso cidadão de bem que o presidente fala. Então, é na escola que ele vai se tornar um cidadão, né? E nesse processo que ele vai se reconhecer dentro do universo do mundo, que antes ele se reconhece no universo casa, família. Isso. Então a escola vai trazer isso. Como é que a escola traz? Através da escolarização. Se você quiser saber melhor e assimilar como que é o papel do professor, acesse esse decreto. Vai lá no site do Ministério da Educação ou no site do Governo Federal, decreto 52682, que é de 14 de outubro de 63. Isso. Que lá institui, tem os artigos certinho que falam do papel do professor e a sua verdadeira função dentro da escolarização. Né, as atribuições. Que muitas vezes a gente se perde nos conceitos. Normal. Mas a gente também preparou uma homenagem para os Dias dos Professores. Primeiro a gente tem que deixar os parabéns para todos os professores que estão trabalhando. Eu vou dizer parabéns para os professores que estão empenhados, né? Todos os profissionais da educação, mais em especial professores, vocês que estão empenhados, principalmente esse ano, em atividades remotas, não desistiram da educação, essa homenagem vai para vocês. Olhar de Professor tem passado, traz consigo saberes adquiridos, experiências compartilhadas,
vivências inesquecíveis. Olhar de Professor tem futuro. É conduzido pelos olhos dos alunos, que partem para o mundo e o encaram com seus próprios olhos. Olhar de Professor tem presente. Olha para os lados e se encontra com os olhares de outros professores. Juntos, vivem o trabalho diário de observar o mundo, mantendo a esperança de um dia poder vê-lo com outros olhos. Professor, o seu olhar é o nosso maior presente. Feliz Dia dos Professores. Então, feliz Dia dos Professores. A gente está falando 15 de outubro, mas não estávamos no programa. Nós temos o programa apenas hoje, dia 17. Mas fica mesmo sendo um atrasado. Mas eu botei lá no Instagram, Lucas. Eu ainda parabenizei os professores. O Instagram sempre sendo atualizado ali com as informações educacionais. E sempre lembrando, né, Jorge, assim como nós temos um outubro bastante movimentado, né, nós teremos aí novembro e dezembro ainda mais movimentados, porque nós teremos o desfecho, né, dos anos letivos, e isso, claro, que vai afetar diretamente a saúde e o psicológico de alguns profissionais, né, Jorge, porque os professores nesse ano estão com a carga emocional realmente em um estágio de super sobrecarregados, principalmente porque nós temos aí o proeminente, né, retorno das aulas em alguns municípios da região. Criciúma, né, não sei se foi querendo parabenizar os seus professores, mas anunciou um retorno imediato das aulas. Quem? Criciúma, o município de Criciúma. Não retrocedeu? Na verdade, ainda não. Nós teremos uma semana de formação. Eu achei que já tinha desistido. Não, ainda não. Nós teremos uma semana de formação na próxima semana e os profissionais já devem permanecer na escola. E permanecendo na escola terão ali... Cumprir horário? Cumprir horário. E eu não sei se todas essas escolas vão oferecer condições, principalmente de aspectos tecnológicos, para o atendimento a esse aluno e aos professores, né? Que vão ficar lá fazendo planejamento. Então ajuda o sindicato, vai rodar a baiana nas escolas. Com certeza já deve ter. Que ela é candidata. Então com certeza nós teremos muita vai confusão. Ter briga. Sabe aquele lema da sessão da tarde? Uma galerinha aprontando inúmeras confusões no clima de azaração? É só tu, né, Lucas? Vai ser mais ou menos por aí. Olha, ano de eleição é assim, gente. Vai acontecer de tudo e mais um pouco. Diria Galvão Bueno, haja coração! Olha, bom, como prometido, escola de ensino básico, de educação básica, Caetano Besbate, aqui de Cocal do Sul. Não é? De Uruçanga? De Cocal do Sul não, de Uruçanga. De Cocal do Sul a gente falou semana passada. Schuller, isso. O Schuller. Tá lá no YouTube, até se você quiser conhecer a história do Schuller. Isso. O Caetano Besbate a gente brinca que é o concorrente do Barão do Rio Branco. O Caetano Besbate. É tipo um Grenal ali em Uruçanga, né? Ou seja, as duas escolas são muito fortes, bem conhecidas. E eu reparo que quem estudou no Rio Branco, ou quem estudou ali no Besbate, sempre defende muito a escola. Como se fosse uma rivalidade saudável. São territorialistas. Né? Mas é uma rivalidade saudável, né, Jorge? Tirando aí que não é de Cocal, eu tive um furo muito grande agora de Cocal. Mentira. De Uruçanga, tá, gente? E eu o Lucas... acho que em Cocal temos outras escolas estaduais. Tem mais duas. Tem mais uma estadual que é o Francisca Búrigo, né? Eu sei que são duas aqui, né? São duas. Bom, vamos ver que é o quadro Escolas de Nossa Região. Hoje, Caetano Besbate. Escolas de Nossa Região. Hoje vamos conhecer a história da Escola de Educação Básica Caetano Besbate, situada no município de Uruçanga. Ela foi fundada em 20 de fevereiro de 1960 pelo então prefeito Américo Cadorim. Seu primeiro nome foi Escolas Reunidas Caetano Besbate e sua missão era atender uma considerável gama de crianças em idade escolar naquela época. O grupo escolar Barão do Rio Branco tinha um número acima do limite permitido. Com isso, representava os anseios da população do bairro Estação. Essa escola funcionou provisoriamente em um barracão próximo à estação ferroviária.
Mais tarde, ganhou um novo local também precário, onde se localiza a capela Nossa Senhora Aparecida. Foram as primeiras professoras as senhoras Maria Damiane Batista e Senhoria Mafra Conte, e a primeira agente de serviços gerais, a senhora Maria Benta Mafra Tesa. Com o passar dos anos, a escola não possuía mais condições de abrigar novos alunos, e sua condição precária determinou a construção de uma nova escola, onde está instalada a Expedição de Cargas da Cerâmica Uruçanga, CEUSA. Em 1963, a escola passa a pertencer à rede pública estadual e recebe a denominação Escola Reunida Estadual Caetano Besbate, funcionando com classes da primeira à quarta série do primário. 10 anos depois, em 1970, a escola recebe autorização para o funcionamento do ciclo básico, as classes de quinta e sexta série. Em 73, a autorização do funcionamento de classes de sétima e oitava séries, completando assim o primeiro grau, com a denominação Escola Básica Caetano Besbate. Em 1978, por ocasião da comemoração do centenário da colonização do município de Uruçanga, a escola foi transferida para o local que funciona até os dias de hoje. Em 1986, através de uma portaria, foi autorizado o funcionamento do segundo grau, transformando a então escola básica em Colégio Estadual Caetano Besbate, o primeiro da rede estadual do município de Uruçanga. A escola tem como patrono o Sr. Caetano Besbate, que nasceu em Uruçanga no dia 15 de junho de 1878, sendo o primeiro filho de imigrantes nascido nesta localidade, 20 dias após a chegada dos italianos ao município. Seu pai chamava-se Pietro Besbate e sua mãe Francisca de Césaro Besbate, imigrantes italianos da cidade de Longarone. Dedicou-se ao comércio e faleceu aos 79 anos de idade no dia 24 de novembro de 1957. Esta foi a história da Escola de Educação Básica Caetano Besbate. Tá, Lucas, seguinte, fala um pouquinho pra gente como que foi a pesquisa sobre o Caetano Besbate. Achei interessante que tu estava falando que foi o primeiro imigrante italiano Isso mesmo. Em Uruçanga. Foi o primeiro a chegar. Foi o primeiro a chegar. Legal. E foi o primeiro a chegar e no final das contas, Jorge, eu até estava fazendo um gesto ali, né? Tinha, no texto que eu achei, mostrava ali como eles trabalhavam inicialmente com a ideia aqui, né? Enfim, eles chegaram aqui em Uruçanga, é claro que você tinha os povoamentos indígenas, né? Mas ao mesmo tempo eles tinham que explorar, né? Então nós temos aí uma realidade que o Caetano Besbate foi o primeiro imigrante, né, de Uruçanga. Quando a gente faz a pesquisa, eu imaginei que o Caetano Besbate fosse algum ex-prefeito, alguém importante, alguma autoridade de cunho militar, porque existe muito isso, né? Tipo, a ideia do Marcos Rovares, Marechal Rondon, sabe? Esse contexto todo sempre faz lembrar, né, algum nome que seja muito relevante em âmbito político. E na realidade, quando se faz a pesquisa, se percebe ali que o Caetano Besbate tem uma história um pouco mais simples. Também é cativante isso. Você tem uma história mais simples, uma história bacana assim, né? Lucas, mas a nossa homenagem para os Dia dos Professores não para aqui. Eu sei que tu preparou algo no Educação pelo Mundo. Isso. Que é também homenagem aos Dia dos Professores, né? Isso. O Educação pelo Mundo hoje, como é algo temático, né, sobre os profissionais da educação, para os professores, eu resolvi buscar como é comemorado o Dia dos Professores em alguns países. Eu tentei pegar uma lista de países bem diversificada, assim. Busquei países mais conhecidos, mas também busquei países mais distantes, né, da nossa realidade, do nosso convívio, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da comemoração do Dia dos Profissionais da Educação, nós devemos lembrar do seguinte: a Unesco estabeleceu a data de 5 de outubro, isso no ano de 1994, para o Dia Internacional do Professor. Só que em países, né, se comemora, em alguns estados de alguns países também se comemora de maneira diferente. E também questão de leis locais, né? Isso mesmo, Jorge. Então tem toda essa característica muito específica. E eu trouxe alguns exemplos aqui pra gente analisar.
Educação pelo Mundo. Hoje vamos investigar como funciona o Dia dos Professores por todo o planeta. Lembrando que o Dia Mundial do Professor se comemora no dia 5 de outubro. Essa data é comemorada desde 1994 e também foi criada com o apoio da Unesco. No Brasil, dia 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor. Essa ideia surgiu como um costume no ano de 1827, consagrado à educadora Santa Teresa d'Ávila. Nesse mesmo dia, Dom Pedro I baixou um decreto que criava o ensino elementar no Brasil. Mas somente em 1947, 120 anos depois, a data passou a ser celebrada. Essa comemoração também acontece em outros países do mundo. No dia 28 de março, os professores tchecos são homenageados e premiados pelo governo, pois é a data de nascimento do educador, escritor e cientista Comenius, Jan Amos Komensky. Nos Estados Unidos, o Dia dos Professores acontece sempre na terça-feira da primeira semana de maio, exceto em Massachusetts, onde a data é celebrada no dia 11 de setembro. Na Coreia do Sul, a data é comemorada no dia 15 de maio. Como de costume, ex-alunos visitam seus professores com presentes, para mostrar respeito e gratidão aos seus ensinamentos. Na Índia, a comemoração é feita no dia 5 de setembro, aniversário do professor e ex-presidente Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Os chineses comemoram a data no dia 10 de setembro, mas muitas pessoas pedem para que ela volte a ser celebrada no dia 28 de setembro, dia do nascimento do filósofo Confúcio. Em Taiwan, República da China, a data também é uma homenagem ao pensador. O dia 5 de outubro foi estipulado pela Unesco como o Dia Internacional dos Professores. A intenção é fazer com que a população mundial reflita sobre o importante papel que nossos mestres e docentes exercem para a humanidade. Esse foi o Educação pelo Mundo. Então, Lucas, muito bacana. Conta um pouco pra gente aí essa pesquisa que tu fez. Olha, foi bem legal, Jorge. Foi uma pesquisa muito prazerosa, porque ao mesmo tempo que nós temos aí o reconhecimento das nossas atividades docentes, né, nós também temos uma diversidade de comemorações, né? Nós temos, ao mesmo tempo que, por exemplo, um país como os Estados Unidos, comemorando em diversas datas, dependendo diretamente de leis estaduais. Nós temos países, por exemplo, do Extremo Oriente ou do Oriente que valorizam bastante, né? Eu tiro pelo caso de Singapura, ou até mesmo pelo caso da China, Jorge. Eu estava lendo, né? O processo para se tornar professor na China é algo muito rigoroso. Então, no final das contas, o que eu vejo, né, na minha concepção, é que nos países em que a educação ela caminha a passos mais largos, há uma exigência e uma seleção refinada para a formação desses profissionais da educação. Ricardo Strauss, ele comenta que o professor ele não é educador e muito menos formador de opinião política. Não, Só verdade... que aí quando vai se instituir isso dentro da escola, o governo corta, porque eles chamam isso de marxismo nas escolas. E na realidade, o professor, quando ele vai formar uma opinião, o professor não está lá para formar a opinião. Não. Ele está lá para fazer o aluno formar a opinião dele. Mas, talvez, o professor ele tenha que saber fazer melhor isso. Isso, concordo, Jorge. No final das contas, não conheço nenhum, e gostaria que fosse apresentado também, algum professor que conseguiu convencer alunos do voto. Pelo contrário, Jorge, tenho aqui um detalhe bem importante para ser comentado. Eu conheço um profissional da educação, inclusive ele é vinculado a um partido totalmente à direita. Totalmente à direita. Cristiano? Não, é outro profissional da educação. Não pode falar o nome, né? Não posso falar, que ele é candidato a vereador no município de Sara, e ele é totalmente liberal, ou seja, ele é totalmente vinculado à direita, inclusive apoiador do presidente Jair Bolsonaro, e ele está usando alguns ex-alunos, colegas de profissão, para publicar stories, né, para se promover como apoio político. Ou seja, quer dizer que ele é um formador de opinião política. Então,
Ele conseguiu influenciar alunos, alguns eu nem sei se já têm idade para votar, realmente, então ele é um formador de opinião política. Quando a gente fala de opinião política, eu sei que nem foi o caso do comentário do Ricardo, muito se liga à ideia do sindicato ou de esquerda. Se fosse assim, né? Se fosse assim, nós teríamos aí uma eleição sempre vinculada à esquerda. E a esquerda não está no poder agora. Então, se existe alguma formação, é uma formação à direita, mas né? aí, Lucas, a gente tem que deixar uma coisa muito clara. A maioria dos professores da rede pública, elas são esquerdistas. Eu acho que já escolhe a rede pública, talvez... Não, na rede pública, né? Em universidades federais, instituições federais, escola pública de educação básica, a grande maioria, isso aí não tem o que dizer, são esquerdistas. Que eu não vejo problema algum em serem esquerdistas ou de direita. Agora, o que o pai fala aqui em formação de opinião política, eu concordo. Porque muitas vezes, eu vou concordar com um ponto agora, que eu tava aqui pensando. Porque muitas vezes, Lucas, o aluno, ele sai da escola sem saber coisas básicas da política. Aí é que está, Jorge. E aí quando o professor... Formação política, não opinião política. Não, né? Opinião política, né? Pra te ter opinião política tem que ter formação na área política. Eu acho que isso tem que passar pela formação política. Discutir política não é discutir opinião política, né? Não, discutir opinião política é direito de livre-arbítrio em qualquer lugar. Claro. Instituição de escola, o aluno ele tem que ter liberdade pra opinar. Com certeza. Né? Agora, com certeza. se chega um aluno opinando que é a favor do Bolsonaro, eu quero ver qual é o professor que não vai rir da cara. Não, Jorge. Tem professor... Não, tem professor que vai rir, com certeza. Então... E ri mesmo, né? Tem professor debochado. Tem professor mal assim educado. Como tem profissionais que... Se você vai falar de... Sei lá... Não vou nem citar... Não tem nenhum líder de esquerda que seja proeminente e forte nesse momento. Mas, enfim... Eu acho que não tem um líder forte de esquerda. Você teve ali governança como o Lula, né, que é fortíssimo, mas eu não considero uma figura política nesse momento, que tá retirado, né, já não tava participa, preso, né, ele tava preso. Então eu acho que... Tava retirado da sociedade, tava né? Recluso da sociedade. Então assim, eu acho que quando a gente fala de opinião política, claro, o aluno ele vai desenvolver e tal, só porque a formação política é interessante. Eu acho que é um dos papéis... A formação política é importante porque depois ele vai criar a opinião dele sobre a política. Ok, isso claro. Eu concordo. Mas algo que eu discordo é que a grande maioria dos professores, por serem de esquerda, eles são tendenciosos para a esquerda. Ah, sim. Isso aí não auxilia na formação de uma opinião política. O aluno ele acaba sendo tendenciado para criar uma opinião política em cima, olha só, em cima do que o professor já meio que leva ele a pensar. Porque se tu parar pra pensar, Lucas, se nós formos tendenciosos, por exemplo, pega um professor de esquerda, um professor de direita. Eu acho muito difícil achar professor de direita. Muito pouco. Tu conta nos dedos, tá? Sim, pouquíssimos. Tem bastante, mas tu conta nos dedos. É muito pouco. Eu conheço um ou outro, de verdade. Sim. No meu ciclo não tem muito, não. Não, no meu também não. Não tem muito... No teu tem, Cristiano. Não, tem poucos. Assim, com no formação... teu tem. Com formação política efetiva, que tem a base... O Cristiano assim. tem. Tem base política, assim, que tu... Tem base liberal, assim, né? Tem opinião política bem formada. Ele tem opinião política. Respeita o teu amigo. Respeito bastante. Eu sei como tu respeita. Então, um professor lá, de esquerda ou de direita. Eu quero saber quem são esses professores, tanto de um lado ou de outro, que não serão tendenciosos em trazer a sua opinião para dentro dos alunos. Eu acho isso errado? Acho errado. Porque sala de aula não é lugar pra você ficar dando só sua opinião. Não. É lugar de conteúdo. Opinião não. A gente tava falando até agora de escolarização. É isso. Então, vamos escolarizar dentro da sala de aula. Não, vamos deixar que o aluno pontue. Porque daqui a pouco o aluno vai ter medo de dizer que é da direita. Ou de esquerda. Por quê? Hoje o aluno, se falar que é de direita, vai se sentir muito pressionado na escola. Hoje ele se sente muito pressionado a dizer que é da direita. Pelos outros alunos, não. Pelos professores mesmo. Talvez pelos... Não, pelos outros alunos não, mas por professores sim. Então eu acho que essa questão de opinião política tem que ser muito mais liberal. E às vezes fala que esquerda é liberal até certo ponto. Porque se tu diz que é da direita, o esquerdo olha até pra ti de cima e embaixo e te julga.
como o contrário também acontece. Eu acho que é uma temática muito polêmica, mas o que eu gostaria de desassociar é que exista só formação pro contexto da esquerda, né? Isso é falso. Isso é falso, como eu já citei um exemplo, né? Nós temos vários tantos outros políticos que se usam, né? E utilizam a imagem de estudantes e tudo mais, e são vinculados à educação realmente para conquistar espaços em eleição, né? Mas, Jorge, mudando de assunto nesse momento, rapidinho, gostaria... Não me vem falar de Cuba. Não. Gostaria de estabelecer aqui uma marca muito importante que foi alcançada também graças aos meus alunos. Achava que você ia começar a falar de Cuba, porque tu para Revolução Cubana é contigo. Não. Esquece o Che Guevara. Na verdade, é o seguinte, Jorge, gostaria de comemorar o meu site, webgel.net, que já existe desde 2013, né, desde que eu comecei a trilhar os caminhos da educação pública. Fale, amigo. Básica. Consegui atingir, então, 101 mil acessos, né? 100 mil acessos foi durante essa semana. Fiquei bem contente, porque é um site que eu não ganho realmente nada, né? E sempre trago ali conteúdos educacionais. Então, para mim foi uma grande conquista. Não só pelo número de acessos, mas também pelo tempo de longevidade. Não é fácil, né? Manter um blog, Parabéns, um site com 7, então, 8 no anos dia de do estrada. professor, contamos aí com 100 mil visualizações. Foi algo muito próximo disso, um pouquinho antes, mas fiquei bem feliz, bem contente. Bacana, legal. Bom, a gente aqui no Educação em Ação está acompanhando as eleições de 2020, lembrando para vocês que nós estamos acompanhando as propostas educacionais. Eu gostaria de frisar, eu não estou fazendo campanha nenhuma, mas eu fiz... Porque eu não faço campanha. Tá certo, Jorge, isso mesmo. Eu não faço campanha. Total. Eu sou imparcial. Até vieram... Deixa eu te contar o que aconteceu essa semana. Conte aos nossos Eu vou ouvintes. botar aqui no ar uma coisa que talvez eu não deveria fazer. Vou me arrepender depois, mas eu vou falar. Vieram me procurar essa semana o grupo do Salvaro. Eu não sei quem é, porque eu não sei o nome do cidadão. Eu estava saindo do estúdio onde eu estou fazendo as traduções do Rodrigo Minotto. Ah, você trabalha então para um candidato? Eu estou prestando serviço de tradução para um candidato. Certo. Ok. Aí ele me para, ele estava com adesivinho do bottom do Clécio Salvar, ele me para e ele diz assim: você que está fazendo tradução pro Rodrigo Minotto? Eu disse, eu estou prestando serviço. Ele assim, quanto é que o Rodrigo tá te pagando para fazer esse trabalho? Isso no meio da rua, uma pessoa desconhecida, eu não faço ideia quem é, e me perguntou. Aí eu assim, olha, bom, que medo dessa sociedade. Que medo dessa sociedade. Eu disse, senhor, se o senhor quiser mais informações, o senhor procura o próprio Rodrigo, que ele pode passar essas informações. Mas então, a gente tá acompanhando eu tô acompanhando muito mais agora. E tu respondeu o que, Jorge? Só por curiosidade, pra finalizar a história, né? Então, eu disse assim, se o senhor quiser informações de quanto eu ganho... Tu mandou procurar o teu amigo, né? Eu digo assim, o senhor procura o contratante. Olha, né? Muito bem. Eu fui muito educado, Lucas. Foi, extremamente educado. As minhas educado. respostas não são essas. Olha, Jorge, eu vou te dizer, te conhecendo, eu imaginei que no mínimo um empurrão, né? Dizer, sai daqui, rapaz. Bom, enfim. E aí, nós estamos acompanhando as propostas educacionais. Eu fiz a tradução também do debate na RTV aqui de Cocal do Sul. Certo. E os candidatos de Cocal do Sul, eles trouxeram aí propostas educacionais bacanas para educação, mas eu queria parabenizar uma das candidatas, que é a Aninha. Candidata a prefeita? Candidata a prefeita. Certo. Ela trouxe aí propostas de educação muito contente. O outro candidato também trouxe, que é vereador. Nós temos 3. 3 candidatos? Mas eu fiquei contente com uma coisa, que tanto a Aninha como outro candidato a prefeito, eles trouxeram o ensino de educação integral. Em tempo integral? Em tempo integral. Então eu achei muito bacana a iniciativa deles, só que a Aninha comentou algo em particular, eu até fiquei muito contente. Pertinente, né? É pertinente o investimento que ela quer fazer na educação técnica, tecnológica. Assistência tecnológica, porque ela sabe que se não presencial, ele pode seguir um caminho aí, né? A educação híbrida. Isso. Eu achei E ela estabeleceu alguma proposta ou ela só mencionou? Sim, a proposta que está no site do TSE. Ah, ela... TRE, né? TRE. No TRE tá lá a proposta. Porque a proposta legal. tem que ser aprovada. Uhum. Então eu achei muito bacana da parte dela. Não estou fazendo aqui em questão de pedindo voto para eles, porque eu também nem voto aqui em Cocal do Sul. Mas é numa questão assim de dizer que nós, do Educação em Ação, estamos atentos às propostas do candidato.
E nós temos uma matéria falando das eleições 2020 que os gestores públicos vão ter que se antenar com alguns detalhes. Olha só. As eleições 2020 se aproximam e os novos gestores públicos têm pela frente um antigo desafio: garantir o avanço da educação nos municípios. Pensando nisso, a Organização da Sociedade Civil Todos pela Educação lançou o Educação Já Municípios, um documento que reúne propostas de gestão educacional nas cidades brasileiras. São 4 objetivos prioritários traçados para os novos gestores que vencerem o pleito deste ano: atendimento com qualidade na educação infantil, assegurar que todos os alunos sejam alfabetizados no início da trajetória escolar, evolução da aprendizagem e fluxo escolar e redução das desigualdades. Para atingir esses objetivos, o Educação Já Municípios apresenta recomendações de políticas educacionais nos eixos dos alunos, dos professores, das escolas e secretarias municipais de educação. Para cada um dos eixos, há o desmembramento de diretrizes. No dos alunos, por exemplo, há diretriz de assegurar a oferta de vagas para atender todas as crianças e jovens de idade escolar, garantir a frequência de todos os alunos matriculados e que estejam em condições de aprender. O coordenador de Relações Federativas do Todos pela Educação, Gustavo Wey, explica mais sobre as políticas nos outros eixos do documento. No eixo dos professores, a gente vai ter políticas educacionais como um plano de carreira atrativo e sustentável, garantir a presença desses professores na sala de aula. Para o eixo das escolas, a gente tem valorizar e profissionalizar a gestão escolar, garantir uma infraestrutura apropriada nessas escolas. No eixo da secretaria, a gente tem que ter um quadro técnico de profissionais com competências e perfis adequados. A paralisação das atividades escolares acarretou em algumas consequências. Para o Todos pela Educação, a principal delas foi a desigualdade educacional entre os alunos, ou seja, estudantes mais vulneráveis tiveram menos condições nos últimos meses de aprender. Para o Todos pela Educação, a principal delas foi a desigualdade educacional entre os alunos, ou seja, estudantes mais vulneráveis tiveram menos condições nos últimos meses de aprender, seja pelo acesso à internet ou pelo suporte de equipamentos. Para a organização, os gestores públicos devem seguir 4 caminhos para a reabertura das escolas de todo o país. O primeiro, fazer uma avaliação para saber o quanto os alunos aprenderam durante o período de fechamento das escolas e atuar diretamente nas defasagens de aprendizagem desses estudantes. O segundo caminho é garantir a segurança sanitária de toda a comunidade escolar na volta às aulas. Em terceiro, promover ações de acolhida que lidem com a questão da saúde mental, tanto de alunos quanto de professores. Por fim, fazer com que as secretarias municipais de Estado sigam com políticas educacionais estruturantes. Para Gustavo Wey, o nível de comprometimento dos atuais gestores com a educação está aquém do esperado. Bom, Lucas, então, eleições 2020, propósito de educação é muito importante porque garante o futuro da sociedade, o futuro daquele município. Isso. E eu acho que as propostas da educação, muito pouco estão sendo pensadas na educação especial. Ô Jorge, um destaque, né? Nós temos aqui um canal regional, lembrando que não tem nenhum vínculo aqui com a Rádio 87, né? Então, nós podemos falar disso com tranquilidade, né? É porque nós temos debates acontecendo pela RTV, né, Jorge? E é importante que o pessoal dos municípios aqui da nossa região acompanhe esses debates, né? Tu falou do debate de Cocal, mas já teve de Siderópolis também, e Forquilinha. Né? E Forquilinha. São municípios... Amanhã vai ter debate, só lembrando, Sim. que são dos candidatos a vice-prefeito. Então, de Criciúma, né? É muito importante que acompanhe. Claro, tu tá trabalhando lá, prestando um serviço, né, de interpretação, né, e tradução desses debates. E é muito legal que as pessoas acompanhem as propostas dos prefeitos, vice-prefeitos, Jorge. Porque assim, ó, em âmbito nacional é muito fácil falar assim: em São Paulo, o Bruno Covas e o Celso Russomano estão ali em pé de guerra e teremos um segundo turno movimentado. Beleza. E aqui? E aqui na nossa região, né? Quando você fala que existem propostas dos candidatos de Siderópolis, Forquilinha e também Cocal do Sul, que foi o que mais destacou, é importante conhecermos essas propostas. Siderópolis, eu achei legal porque Siderópolis queria botar a internet de graça. No município? Todo? É. Ou em centro de cidade? Algo nas escolas. Nas escolas. Diz que já tem, mas a internet falta qualidade. Eu acho que isso é baratear o discurso.
Jorge, e outra coisa, além de baratear o discurso, nós chegamos a algumas conclusões nesse programa. Tu deve ter alguma dívida com alguém em São Paulo, porque toda hora o teu celular tá tocando. Tô brincando. É porque eu tô devendo uma conta. Tá devendo algo pro... Eu tô devendo, da Van, tô devendo pra Van e eles estão pagando. Aí o velho da Van tá te ligando. O velho da Van é pobre. O super-homem. Mas o que eu digo, Jorge, é que no final das contas, a internet é algo muito fácil de resolver. Imagina o seguinte, você tem ali 100 megas para uma escola. 100 megas estáveis, assim. Ou 200 megas, planos empresariais. A própria Oi... não é uma empresa muito bem vista, mas ela oferece 200 megas na nossa região, de 100 a 200 megas, por R$100. Planos corporativos sairia muito mais barato, ou seja, se você tem 10 escolas no município, 10 vezes 100, né, basicamente tu gasta R$1.000 por mês com internet. Não é um gasto absurdo, é um gasto muito útil. Mas tem computador na escola? Aí é que está outro problema. Não adianta então, falar de internet se não tiver computador. Então, mas tem celular. Ah, tá. Celular é bom. Vai estudar 13 matérias só pelo celular para ver se é bom. A gente aqui do Educação... Educação em Ação faz propaganda para todo mundo. Aquele que esquece o nome do próprio programa, né? Do Educação em Ação, a gente não tá fazendo propaganda para nenhum candidato. O que a gente tá querendo dizer, você que é pai, você que é mãe, toma cuidado com as propostas educacionais, porque às vezes tem uma enganação por trás da proposta, porque é muito fácil, mãe e pai, presta atenção do seu filho. Ludibriar. Eu prometo que vai ter ensino integral, meu bem. Você garante que seu filho vai ter alimento integral? Você garante que lá na escola do seu filho vai ter saneamento básico? Lucas, eu tô falando de saneamento básico. O básico do básico, né? Vai ter tratamento de água, tem escola que não tem tratamento de esgoto. E tratamento de esgoto, né? Tem escola que não tem tratamento de esgoto, que não tem dinheiro pra... Eles dizem que não tem dinheiro pra fazer obra de tratamento de esgoto, que os alunos comem ao ar livre. Porque não tem um teto que não foi construído. Isso em Criciúma tinha. Não tem um refeitório decente, Jorge. Em Criciúma, mês passado, foi reformado porque estavam reclamando que não tinha um lugar para as crianças comer. Até cachorro andava por ali do bairro. Nada contra os dogs, mas não é o lugar, né? Não. Enfim, eu não vou entrar... Mas você que é pai, você que é mãe, tome cuidado com as propostas das eleições 2020 aí da sua cidade, do seu município, da sua região. As propostas que têm a ver com a educação. Investiga, conversa lá com os professores, conversa, né, com alguém que tem mais conhecimento de educação para ver se essa proposta não é furada. E tem um site, Jorge, que eu sempre uso também para fazer essa pesquisa, né, sobre as escolas da nossa região aqui, pra gente entender um pouquinho, que é o QEdu. Ou seja, o queedu.org.br. O que seria o QEdu? Na verdade, ele vai mostrando ali o código da escola, localização, endereço, tudo isso, e vai mostrando questões que envolvem alimentação, matrícula, acessibilidade, infraestrutura. Ou seja, nós podemos saber se a escola tem sanitário dentro do prédio da escola, fora do prédio da escola, biblioteca, cozinha, laboratório de informática, ciências, sala de leitura. Essa escola possui intérprete de Libras que tu tá vendo. Essa escola tem intérprete de Libras. Então assim, aonde que tá escrito isso aí? Porque a proposta desse diretor era que tinha intérprete de Libras na escola. Eu tô usando só um exemplo, né? Um exemplo muito mal escolhido. Tem computadores para uso dos alunos. Deixa eu ver a banda larga, desce lá. Tem banda larga? Sim. Internet? Sim. Tem. E funciona tudo? Na sala de aula, funciona a internet da escola? Não. Então tá, depois dessa. Não tem. Então ele quis ludibriar vocês. Aliás, tem uma escola que eu trabalho. Não, mas não é essa que tu tá pesquisando. Não é essa. Que funciona. Tu tava enganando o povo. Não. É que eu só tô usando um exemplo. Quem quiser mais informações, QEdu. O que mesmo? Que de queijo, hein? QEdu.org.br. A Associação dos Municípios opta por não retorno das aulas presenciais em 15 municípios. É uma matéria que a gente vai ouvir. Os prefeitos da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense definiram em decisão conjunta que as aulas das redes municipais de 15 municípios do Extremo Sul se manterão à distância até o final do ano letivo de 2020. Visando atender os protocolos sanitários da Covid-19, foi debatida em Assembleia Geral a deliberação sobre o retorno às aulas da rede municipal de ensino e a reativação do convênio do transporte escolar,
proposto pelo governo do estado. Além dos prefeitos, a Assembleia Geral contou com a presença de secretários de saúde, de educação, presidentes dos colegiados de educação, saúde, assistência social e dos direitos de pessoas com deficiências e a Federação dos Municípios. O presidente da associação, prefeito Ronaldo Pereira da Silva, destacou que as equipes da Secretaria de Educação fizeram pesquisas para chegar na melhor metodologia para atender através das atividades não presenciais, para não colocar em risco, assim, a vida dos alunos e seus familiares. Para ele, a partir de então, é hora de pensar em protocolos seguros para um retorno em 2021. A Gerência Regional de Educação pontuou que a rede estadual também considera fundamental manter as atividades de forma remota, mas dando suporte pedagógico presencial aos alunos que enfrentam dificuldades de aprendizagem. Reportagem. Então, Lucas, na realidade, essa decisão foi tomada pela AMESC, né, Associação Municipal... Associação de Municípios do Extremo Sul. Isso, Associação de Municípios. Então foi decidido esses 15 municípios que não vão retornar. Eu achei engraçado que o Sul então não está incluso nesses 15 municípios. Não, na verdade nós temos... É interessante, né, Jorge? Quando falamos de Associação de Municípios, e a gente fala isso de região, é que na verdade não obedece de fato que é uma região, né? A Associação de Municípios é uma reunião de municípios. Normalmente é mais efetivo, porque ali nós temos discussões com os municípios que se consideram pares ou semelhantes. Por exemplo, quando a gente fala da AMESC, a gente está falando da região do Vale do Araranguá. Aí tu tem ali Araranguá, Vale do Araranguá é o Vale do Rio Araranguá, né? Araranguá, Turvo, São João do Sul, Passo de Torres, Praia Grande. Ou seja, é um raio, né, de atenção ali, de atenção administrativa, financeira, econômica, bem grande. Quando a gente fala da ANREC, que é a região aqui carbonífera, né, dos municípios da região carbonífera, a gente está falando de Criciúma, nós estamos falando de Cocal do Sul, Morro da Fumaça, Siderópolis. E aqui na ANREC ainda está muito dividido, assim como é na Murel, né, que é a região ali de Tubarão, Laguna, né? Tá bom. Então, o que eu digo é que então tá. A AMESC ela tá com um discurso bem afiado. Não vão voltar, né? Não vão voltar e vão esperar as ordens, né, talvez para um retorno, que isso parta do governo estadual. Na ANREC, o Salvário disparou ali documentos, né, informações sobre um retorno. Tanto é que eu estava conversando com a minha irmã antes de sair de casa e ela estava comentando que nem passaria ali em casa nesse final de semana porque está ocupada fazendo as apostilas, né, tudo que vai ser fornecido para os alunos, porque isso demanda tempo, né, as séries iniciais têm todas as disciplinas, então tem tudo ali para ser definido, né? Então eu acho que a nossa região não está com um discurso afinado, nossa ANREC, e eu imagino que alguns municípios também vão seguir o mesmo protocolo adotado pelo Salvário, né? Mandar os profissionais cumprirem determinada parte da sua carga horária nas escolas. Lucas, vamos falar de um assunto que se quiser fazer um curso virtual, tá abrindo. O CAPES abriu 300 mil cursos, vagas para cursos. 300 mil vagas, né? Ah, tá. São 300 mil vagas para cursos. Os cursos são, já vou dizer aqui, como produzir videoaulas. Legal. Mediação e ensino à distância EAD, desenho didático para o ensino online, multimeios em educação e psicologia na educação. 60 horas aulas, né? Então é um curso bem produzido. Legal, né, cara? O CAPES sempre trazendo coisas boas. Eu gosto muito dos cursos do CAPES. Eu me lembro de... Deixa eu ver aqui até quando vai a inscrição. Começou dia 15, no dia do professor, tem 30 dias, tá? Então vai até dia 15 de novembro. Eu me lembro de São 300 mil vagas. Bastante vaga, hein, Jorge? Eu me lembro de ter feito um curso pelo CAPES. Eu acho que era... Acho que os princípios básicos de astronomia. Legal pra caramba. Assim, qualquer leigo já gostava, né, de astronomia, já tinha um determinado entendimento. Mas qualquer leigo conseguiria fazer o curso, assim, muito legal. O material sempre bem desenvolvido. Isso é da CAPES, né? Então dá pra gente atestar a qualidade, porque vamos trabalhar. A CAPES realmente sempre trabalha em prol do aluno, né? É isso aí. Eduardo Viola, boa tarde. Bom, a pandemia na Covid-19 afetou a maioria das instituições da educação, então os professores eles têm que continuar estudando. E eu acho, Lucas, que poder
estudar sobre educação midiáticas, como dar aula ensino remoto, é muito importante, porque a gente não sabe se não vai continuar ou não. Então você que é professor, entra lá no site do CAPES, que lá vai ter inscrição. Bom, quem é quem na educação brasileira? Eu li esse assunto, eu fiquei impressionado com alguns pontos, né? A educação brasileira na Bolsa de Valores. Então aí a gente volta com a educação financeira, que está sendo um debate muito grande, se deve existir ou não. Lucas, na tua opinião, tu acha que deveria existir? Essencial. Por quê? Jorge, devemos lembrar do seguinte, a proposta do novo ensino médio de Santa Catarina, ela coloca como um dos eixos optativos ali, uma das disciplinas optativas, a educação financeira. Lembrando que educação financeira não é matemática financeira. Entender e analisar juro e permutação, juro composto já é ensinado, é o básico. E isso, no final das contas, para o mercado financeiro não se faz à mão, se faz através de cálculos, né, máquinas ou então planilhas. Então, o que eu queria falar desse assunto é porque foi lançada uma cartilha, se você quiser ver, é do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social em parceria com o Front Instituto de Educação Contemporânea. O nome da cartilha é Educação Brasileira na Bolsa de Valores. Ela ali tem informações básicas apresentadas de forma bem simples e didática para que a gente possa ter um panorama sobre quem é quem na educação brasileira. Por exemplo, quanto que é gasto com alimentação para os alunos, sabe? Quanto que é gasto com professores, qual é a carga horária em média de um professor. Lá fala sobre capital financeira, que é sobre os valores. Claro, foi pensando em estudante, professor, educadores, militantes sociais, qualquer pessoa que quer entender sobre o caráter financeiro de instituições de ensino, essa cartilha vai apresentar. Então, se você quiser saber dessa cartilha, a educação brasileira na Bolsa de Valores, no site do Instituto Continental de Pesquisa Social você encontra. Até eu abri, Lucas, e dei uma lida, ela apresenta 8 empresas privadas de capital aberto que atuam no setor da educação. Eu encontrei muitas empresas que formam muitas apostilas que a gente usa para estudo. Isso, e na verdade também Positivo são outras... é uma das que está. Positivos, isso, e um segmento bem interessante, Jorge, porque nós temos uma crescente no número de instituições privadas oferecendo ensino superior. Então, algumas delas realmente são a Ético eu né? conheço, a Ângulo eu conheço, o PH eu conheço esse aqui. Todas elas na Bolsa de Valores, né? De São Paulo. O Pitágoras. Bovespa, Isso. E aí tem outros, tem a Bovespa. A Cogna. Tem. A Cogna andou aumentando bastante. A Estácio. A Estácio. A Estácio é uma das. Então ali vai apresentar todas e vai apresentar questões financeiras, tá? Lucas, vamos falar do decreto da educação especial de novo. Eu não queria voltar nesse assunto porque eu acho muita falta de critério ter que voltar nesse assunto de verdade. Eu acho um absurdo, um atraso ter que falar disso. Eu não queria, só que estão me cobrando e me falaram para dizer um pouco mais sobre esse assunto. Eu botei no Instagram lá o que eles achavam do novo Programa Nacional Política Nacional de Educação Especial. Foi 100%, não concorda. E aí hoje eu tive uma reunião com um professor de educação, professor da Fundação Catarina da Educação Especial, e aí eu perguntei, e aí, como que está em Florianópolis? Será que aí, como que está a divisão? Ele disse, Jorge, está muito dividido aqui. Tem muita gente, Lucas, que prefere a forma como a política está apresentando, e é legal a gente passar também quem concorda, né, Lucas? Com certeza. Foi decretado dia 30 de setembro, ou seja, já é lei, tá? Já existe essa política, a 10.502, que é o decreto. E a gente tem que lembrar de que alguns senadores, como por exemplo o Fabiano Contarato, já falamos dele, a Mara Gabrilli, eles apresentaram um projeto para tentar provar que é ilegal, né, para revogar essa política. Então eles estão tentando apresentar isso. E uma das coisas que eles apresentaram é que lá no artigo 2º, Lucas, do PNE, que é esse da Política de Educação Especial, lá diz assim, ó, que a educação especial ela é uma modalidade de educação escolar oferecida, olha só,
preferencialmente na rede regular de ensino aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Está no inciso 1, no artigo 2º. E depois no inciso 4º diz assim, ó, categoriza as escolas especializadas como, ó, instituições de ensino planejadas para o atendimento educacional aos educandos da educação especial que não se beneficiam em seu desenvolvimento quando incluídos em escolas regulares inclusivas e que apresentam demandas por apoios múltiplos e contínuos. Ok? Li o artigo 2º, inciso 1 e inciso 4º. O que a gente pode entender já disso? Espera, se o decreto fala que a educação especial privilegia a rede regular e que as escolas especializadas são apenas para educandos que não se beneficiam de escolas regulares, Lucas, então por que tantas críticas? Parece que é uma política muito bonita. Com certeza. Se a gente lê o artigo 2º e o 4º, gente, tá tudo muito inclusivo. Tá tudo muito perfeito. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa, e aí eu faço questão de reprisar. Não se beneficiam da escola regular. Gente, essa expressão... é uma expressão, olha, com perdão da palavra... não precisa. Eu vou ser muito culto agora. Eu acho que pro texto é chula. Eu acho que não faz nenhum sentido, Jorge. É um desrespeito. Não se beneficiam da escola regular. Bom, é desrespeitoso, né? E depois diz assim, a recente quer ver uma parte que eu li que eu achei muito interessante destacar. Aqui, ó, há estudos que indicam, por exemplo, que alunos com síndrome de Down aprendem a se comunicar melhor e a ser mais autônomos do que alunos que estão em instituições especializadas. A recente crítica da homogeneização dos alunos em favor das suas diversidades também indica que a separação dos alunos entre melhores e piores, como classe A, B e C, gera um ambiente de competição que não é agradável mesmo dentro dessa classificação. Então pensa, aquele aluno é melhor, aquele é pior, então vamos tirar, né? Então vamos tirar. Excluir, né? É uma forma de... Jorge, retrocesso. Nós tivemos intensos debates aqui no nosso programa sobre a questão da acessibilidade e da inclusão. Até no dia que a Aline veio, né, a Aline, que também é intérprete, nós comentamos muito, né, Jorge? O que seria acessibilidade, o que seria inclusão, os primeiros passos da acessibilidade. Até então, algo que todos nós concordamos é que as escolas regulares, elas oferecem algum tipo de acessibilidade, não é verdade? Acessibilidade. Mas ainda não um processo de inclusão por completo, pela ausência de profissionais especializados, de infraestrutura e até mesmo de políticas que realmente sejam aplicadas, porque no papel era lindo. Ô Lucas, tem que lembrar uma coisa, a escola regular, ela tem uma coisa que a escola especializada não tem. O quê? A escola regular é onde a criança ela consegue conhecer outras famílias, percepção de um mundo amplia, porque você encontra diversidade, tem contato com outras culturas. Porque quando você tem contato com pessoas da mesma deficiência apenas, da mesma síndrome, sabe? É importante? Por exemplo, surdo, entrar no mundo surdo. Tem que ter contato com os surdos para conhecer a cultura. Mas aí você também tem que ter contato com outras culturas dentro da escola, que é a famosa diversidade, né? Isso. E a escola regular propicia isso. Propicia. A escola especializada, ela não propicia isso. Não tem. Então você, pai, você, mãe, quando o seu filho da educação especial chegar na escola regular, a diretora ainda vai dizer bem assim, olha, a gente pode matricular, mas seria melhor você matricular o seu filho lá na escola especial. Com certeza. Se for um caso severo, pode haver essa recomendação. Porque agora... Agora que, na verdade, me parece que não seja uma recomendação, né, Jorge? Seja quase uma obrigatoriedade, né? Eles vão mandar os alunos para a escola. E eu queria saber que estrutura é essa que eles vão montar. Porque, uma escola de educação especializada é muito mais caro. Nossa, com certeza. Olha uma palhoça, um instituto bilíngue. Com certeza. Olha um instituto, o Instituto APAI. O custo de uma APAI... os profissionais
são especializados, né, Jorge? Tanto é que a folha de pagamentos profissionais é separado. E nós temos a fundação também. Então, assim, quando nós falamos de tudo isso, são gastos que eu não sei se o governo federal, os governos estaduais e municipais terão condições de bancar, né, Jorge? Então, assim, um grande desafio. Vamos continuar falando um pouquinho de professor para encerrar o programa. E tem uma homenagem. Eu não queria passar, eu tô sendo forçado aqui hoje. Eu não queria passar. O amigo do Lucas, que é o secretário Natalino Uvione, secretário Teu de Estado. amigo. Ele gosta de uma live, então a gente vai exibir aí. Ele puxou do ex-governador. Ele não é ex ainda, né? Ainda é governador. Por enquanto. Por enquanto. Ele fez uma homenagem, uma mensagem para os professores. Escuta só. Quão nobre e, ao mesmo tempo, quão grande é o desafio daqueles que têm em suas mãos o poder e a responsabilidade de transformar vidas e de abrir nelas um mundo de novas oportunidades. É por isso que hoje, dia 15 de outubro, nós nos dirigimos a você, professora, a você, professor da Rede Estadual de Educação em Santa Catarina, que estão fazendo um trabalho maravilhoso, digno do nosso respeito, do nosso reconhecimento e de nossa admiração. A vocês o nosso carinho e as nossas felicitações pela passagem da data. Sintam-se todos abraçados e valorizados por toda a equipe da Secretaria de Estado da Educação. Vocês não são invisíveis. Pelo contrário, vocês estão fazendo um trabalho que merece o nosso respeito e a nossa admiração. Parabéns, professor. Tá bom. Pode falar, Lucas, vai, puxa o saco. Na verdade, não puxando o saco, mas dos últimos secretários de Educação em Santa Catarina, realmente, ali no Júnior se destacou bastante. Eu percebi que ele fez revolução com a educação e agora não presencial, né? Não, na verdade é o seguinte, Jorge, eu teria um medo profundo se esse momento de pandemia fosse numa gestão de Deschamps, Paulo Bauer, Marco Então Tebaldi. Me diz, quem é o secretário que está cuidando da educação? É o de saúde ou de educação? Eu acho que há um trabalho conjunto. Eu acho que não é a melhor condição do mundo, só que... o sindicato ouvi isso. Não é a melhor condição do mundo. O seu Enio Leonardo ouviu uma fala dessa. Mas assim, Jorge, pensa comigo, nós tivemos a extinção das ADRs, nós tivemos aí um processo, como é que eu posso explicar, mas assim, um processo de valorização das CREs, ou seja, nós tivemos pessoas empossadas que me parecem lutar um pouquinho mais pela educação básica e pública. Aqui na nossa região nós temos alguns municípios que eles estavam se destacando muito mais, principalmente no ensino fundamental, né? No primeiro e no segundo segmento. As escolas estaduais não, elas estavam paradas no tempo e no espaço. E agora não, parece que reacordaram, né? Eu digo reacordaram porque tempos atrás nós tivemos também bons resultados. Lá no final da década de 90, as escolas estaduais eram realmente muito melhores que as escolas municipais. Hoje não. Hoje está um equilíbrio, mas há uns 4 ou 5 anos atrás nós tínhamos uma distorção muito grande. O Lucas, olha, tu deveria se candidatar a vereador. Não, é porque na verdade eu defendo a estrutura que eu presto serviço, né? Então, que é a rede estadual. Para mim... Então tu não é grevista, né? Na verdade, eu defendo a greve... não defendo a greve estadual, aliás. Eu defendo a rede estadual ao passo que ela ofereça infraestrutura e condições. E ela te ofereceu isso? O básico do básico, sim. Né? O que ela te ofereceu? Pincéis atômicos, um quadro e os alunos. Não, na realidade, a remuneração de fato apresenta problemas, né? Falando como professor, no Dia dos Professores... Qual seria o meu primeiro desejo? Qual seria assim? Devolver a mesma pergunta para ti depois. Como profissional da educação, fazendo um treino bem leve agora, o que eu gostaria que mudasse na educação? Em Santa Catarina, eu gostaria, na rede estadual, que a infraestrutura das escolas melhorasse muito. As condições de trabalho. Primeiro objetivo, a questão da remuneração, a questão de valorização profissional, eu deixaria em segundo plano, nesse momento. Isso é na minha opinião. Eu focaria na questão das condições de trabalho. Ficaria muito mais feliz trabalhando em um local decente que abrigue os alunos, depois que eu fosse valorizado também.
Então tá, Lucas. E agora devolva a pergunta, Jorge. Na tua opinião, se tivesse o gênio da lâmpada aqui, do Aladim, e se tivesse direito a um desejo vinculado à educação? Tirar a estabilidade dos profissionais. Olha aí. Tu acha que esse é um Nossa, ia dar um cagaço tão grande, um susto, que eles iam tudo dar aula. Mas tu acha Me diz o professor que não tem medo de ser demitido se não dá aula. Mas assim, tu acha que isso seria um passo para desenvolver ainda mais a educação? Sim. Não tenha Tirar dúvida. um direito seria um passo. Mas não tenha dúvida. E eu digo outra. E eu ainda digo outra. Deixa eu apresentar o quadro Jorge Polêmico. Digo outra. E digo outra, não. Essa questão de estabilidade profissional cria um bando de vagabundo. Cria profissionais acomodados também. Vagabundo, Lucas, que não, a gente vê na sala de aula. Pô. Não dá aula. Olha só, para com isso. Tava lá, esses dias eu fui num barzinho, ainda vou falar aqui. Fui num barzinho, encontrei 6 professores readaptados do estado, readaptados porque estão doentes, uma vergonha. Passeando. E sabe por que estão passeando? Porque se alguém bater fotinho e mandar, eles têm estabilidade. Olha que vergonha na cara do pai e da mãe. É complicado, Jorge. Eu também me sinto envergonhado muitas vezes. Aí tu acha que não é tirar esse direito, é não permitir que ele volte? Não é um avanço? O pai e a mãe que vê uma situação dessa e não pode fazer nada, um diretor de escola não pode fazer nada por causa dessa famosa estabilidade. Os diretores, eu vou ser bem claro. E essa questão de diretor ser escolhido por eleição, pra mim já tinha que ser cortada há muito tempo. Jorge, os diretores hoje estão de mãos atadas para muita coisa. Diretor não serve para nada mais das escolas. O diretor, ele é quase como se fosse um delegado. Não sei se você sabe, claro, o delegado, ele recebe ali os primeiros inquéritos, os primeiros passos, mas o delegado, ele é um organizador de delegacia. E o diretor, ele é um organizador de escola, mas o poder, a autonomia para os dois é igual, é zero. A autonomia é praticamente nula. Então o que eu digo é que... eu fico revoltado, sabe por quê? Porque essa palhaçada de estabilidade, eu digo palhaçada porque as pessoas são acomodadas. É um direito bom, maravilhoso, excelente. Lucas, eu não tô dizendo que não é um direito que deve ser usufruído, eu tô dizendo... Você disse! Eu tô dizendo que é um direito que é muito mal empregado, é muito mal usado. Sim, com certeza. As pessoas abusam, né? Eu tenho estabilidade, então eu não vou dar aula, então eu vou empurrar com a barriga. E a educação empurrada com a barriga esses anos todos? Olha o que tá acontecendo agora numa época que era pra mostrar como que tá a educação. É verdade, Jorge. Escancarar talvez bons resultados, né? Mas no dia do professor nós temos essas indignações, essa reflexão toda. Não é pra criticar os profissionais, mas para criticar o funcionamento e o andamento da educação. Eu tô criticando o funcionarismo público, criticando a vagabundagem que existe por trás disso e o aproveitamento, porque a corrupção começa aqui embaixo. Com certeza. Então me dizer, eu entrei no cargo público porque eu gosto do público, de atender o público, o meu estado. Mentira! Aí chega na hora, não gosta. Chega na hora, faz greve. Então ama tanto assim? É o que eu falo, Jorge. É a retirada de direitos. Eu creio na legitimidade. Vê se no Rio Grande do Sul não cortaram licença-prêmio, estão tudo quieto. A legitimidade dos direitos realmente eu chego a ficar irritado. A legitimidade dos direitos é bacana, mas eu considero... É como você falou. Tu tem licença-prêmio, beleza. Mas a licença-prêmio não é exclusiva dos profissionais da educação. Quem trabalha, por exemplo, na Alesc, lá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e é funcionário efetivo, tem licença-prêmio. Mas, o nosso programa é educacional, né? A gente tá falando aqui... Não, mas eu digo assim, é um direito estendido que também me soa absurdo. Não tem o porquê existir. Não. Nunca defendi licença-prêmio. Licença-prêmio, não. Bom, tem funcionário que ganha 14º salário, né? Isso é outro absurdo. Não na educação, né? Mas não, na educação, mal ganha 13º. Eu sei dos problemas que a educação enfrenta. Eu sou muito a favor dos professores. Mas quando vem essa palhaçada de eu tenho estabilidade, eu tenho isso, sabe? Sim, e usa a favor de uma questão ideológica pra ir contra um governo e fazer birra, que aí começa a fazer birra. Sim, começa a tornar tudo mais difícil, né? Quantos professores a gente conhece que vai atrás de atestado mesmo não estando doente?
Com certeza. Com certeza. Cadê o grupo fiscalizador em cima disso? O diretor hoje, se ele fiscaliza um professor de perto, ele encontra cada barbaridade que a gente viu. E, na verdade, ele pode ser denunciado por assédio moral. Então, qualquer coisa que exista, é o que eu falo. A escola, ela possui uma estrutura muito mais complexa do que se vê. Pode ver que os institutos federais, vê se eles são tão grevistas assim. Na verdade, é bem menor o volume de greve. Por que tu acha que é menor? Existe, né? Primeiro, Jorge, além da questão da estabilidade também existe, mas as remunerações são muito maiores. Não é só pela remuneração. E a estrutura do trabalho, a estrutura. É o que eu sempre falo, assim, você tem estrutura, tem felicidade, né, para trabalhar com estrutura, mas tem a questão da remuneração também. Eu acho que o Instituto Federal deveria ser um modelo copiado para todas as escolas. Mas aí eu sou muito direto em dizer. Eu vou ser muito direto em dizer. Claro também, né? Eu vou ser muito direto em falar agora. Se o profissional não está contente com o salário que ganha, procure uma instituição que ganhe mais. Ele vai ter que procurar outra atividade, se realmente... Lucas, isso aí é no mundo todo, cara. Sim. O setor privado, tu acha que o setor privado vai fazer? Vai fazer greve no setor privado. As greves são quase nulas, né? Quase nulas. É condicional? É condicional, gente. Só que vai fazer pra ver. Não vai conseguir. E, Jorge, pensando em toda essa reflexão antes da gente finalizar o nosso programa... Vamos embora pra pensar, porque, olha, hoje tu me sugou muito aqui. Não, mas é um programa especial, exige mesmo. Eu separei aqui um trecho bem curto do Mário Sérgio Cortella, né, que é um filósofo bem Ele é famoso, pedagogo, né, velho. Pedagogo, né? Ele não gosta de se chamar de pedagogo. Ele foi orientando de Paulo Freire, olha só. Ele é muito famoso pelas palestras também. O Olavo que gosta muito dele. O Olavo de Carvalho gosta muito. Uma pena que o Olavo... Visto que o Olavo mandou um repórter calar a boca? Sim, o Olavo não tem bagagem acadêmica zerada, né? Não, o Olavo ele é... A experiência acadêmica dele é menor que a minha. Bom, vamos pro Mário Sérgio Cortella. A primeira grande dica, elas são sempre duas na vida. A primeira grande dica é que só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. Quem não conseguir ser um bom aprendente não será um bom ensinante. E a essa dica decorre uma segunda, que é a necessidade de ter humildade pedagógica. Isto é, a capacidade de saber que eu não sei tudo o tempo todo de todos os modos. E ninguém o sabe. E por isso é preciso juntar as competências. Aí sim a gente consegue aquilo que é necessário, que é ir em direção ao futuro. Essa dica ela serve para a gente compreender a necessidade de não estagnar, de não interromper um processo de vitalidade que vem exatamente pela capacidade de aprendizado contínuo, de renovação, de abrir a mente, de ser capaz de, entre outras coisas, não se considerar nunca completo, pronto, feito por inteiro, que em latim é perfeito. Ao contrário, sentir-se alguém em construção, uma obra contínua de vida, de história, de obra. Afinal de contas, o que vale para cada homem e cada mulher é exatamente a nossa obra, o que nós deixamos. Os chineses dizem uma coisa especial: quando a partida de xadrez termina, o peão e o rei vão para a mesma caixinha. Quando o jogo de xadrez acaba, independentemente do resultado, o peão e o rei são guardados na mesma caixa. Portanto, como dizia um grande gaúcho, Aparício Torelli, o Barão de Itararé, a única coisa que se leva da vida é a vida que você leva. Que vida levamos nós? É uma vida que constrói uma obra? É uma vida de aprendizado contínuo? Ou era uma vida de arrogância, de petulância, de nariz empinado? Eu acho que nessa hora vale exatamente a dica para toda a vida, é a vida como uma forma também ela de conhecer. Jorge, temos algumas reflexões e alguns ensinamentos. Tá bom. Aprenda que existem os termos ensinante e aprendente. E humildade pedagógica. Bom, vamos lá. Muito legal. Você tem esse cuidado. O nosso programa ele tá sempre focado e preocupado com você em casa. Então, nós temos um recado aí sobre o coronavírus. O que é importante saber sobre o coronavírus? O coronavírus ainda é uma ameaça para todos. Por isso, precisamos ficar em alerta. Cuide de sua higiene, lavando as mãos ou usando álcool em gel. Use máscara em ambientes públicos ou privados. Mantenha a distância de 1,5 metro de outras pessoas. Caso tenha sintomas como tosse, febre, dor de garganta ou dificuldade para respirar, procure imediatamente o centro de triagem ou unidade de saúde.
Cocal do Sul contra o coronavírus. Secretaria Municipal de Saúde. Então, coronavírus, você aí em casa se cuide, viu? Tome cuidado no final de semana, se você for convidado para ir para a praia, tome cuidado com a aglomeração, né, Lucas? Com certeza, porque... Lembrando, nós sabemos que houve um afrouxamento ali nas restrições, né, Jorge? As pessoas estão se comportando já de outra maneira. Só porque, assim, é importante lembrar que ir à praia... Tá, beleza, pode ir à praia? Pode. Você não precisa ficar todo mundo junto na mesma praia ao mesmo momento, né? Enfim, é complicado. Se cuide aí, gente. Use máscara, álcool em gel. Toma cuidado. Cuida da sua família, viu? Dos seus entes queridos. Bom, esse foi Educação em Ação, mais um dia. Hoje, dia 17 de outubro, semana que vem, estamos de volta às 14 horas. Então, tenha um bom final de semana, uma boa semana. Sábado que vem nos encontramos. Lembrando que esse programa estará no YouTube do canal do Lucas Sequinel. Nos acompanhe no Instagram, @educação20 e Educação em Ação 20. E tem o nosso Facebook da Rádio 87.9. Sempre estamos aqui conectados, porque a Rádio Cocal é a voz da comunidade. Estamos sempre passando o que o pessoal aí pensa sobre a educação, né, Lucas? Isso mesmo. A gente traz aí uma visão um pouco, às vezes, técnica, mas também a gente traz aí a voz do povão, o que eles pensam sobre a educação, que é legal compartilhar. Gente, um abraço pra vocês, bom final de semana, se cuidem. Tchau.